porque agora é hora de ir direto para a cozinha do Tudo de Bom para preparar e aprender a fazer mais uma delícia do chefe Anderson Medeiros, que é um delicioso bolo de abóbora com carne de sol. Vamos ver. Olá, bom dia! Hoje uma receita bem prática, uma receita de um petisco aqui na nossa cozinha para você poder fazer em casa. A gente vai fazer um bolinho de abóbora com carne de sol, muito fácil, que a gente vai preparar ele rapidinho e você vai ver como ele vai ficar delicioso. Então, para começar a receita, eu já tenho aqui a abóbora cozida. Você pode cozinhar essa abóbora de duas formas, ou retirando a casca, cortando, tira as sementes e já cozinha ela na água, mas o ideal de como cozinhar a abóbora é você fazer esse processo, corta a abóbora, retira a casca e você já colocar ela enrolada em papel alumínio e leva ao forno para assar. Dessa maneira você vai concentrar o sabor da abóbora, ela vai ficar muito mais saborosa, muito mais saudável e não vai ficar tão encharcada como se a gente colocasse numa panela com água para ferver. Então aqui eu tenho a abóbora já cozida, vou colocar direto aqui na panela. Agora eu vou amassar esse girimum, transformar ele quase que num purê aqui. Pronto, agora eu já posso colocar aqui um pouco de sal. E com o fogo ligado, já que a gente vai fazer uma massa aqui, vai usar farinha de trigo, eu vou abrir aqui um buraquinho aqui no meio da abóbora e vou colocar essa mistura aqui, que na verdade é um caldo de carne já diluído. Então eu diluí um caldo de carne nesse pouquinho de água e é isso que vai dar o tempero para esse nosso bolinho aqui de abóbora com carne de sol. Então eu já vou envolver ele aqui na nossa abóbora, ele é que tempera essa abóbora toda aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso ir cozinhando essa abóbora e deixando ela secar cada vez mais, ou então eu já posso colocar aqui a farinha de trigo e ir mexendo até a gente dar o ponto que a gente possa moldar esses bolinhos. Mas vamos deixar ele aquecer um pouquinho mais para a gente botar a farinha de trigo e essa farinha de trigo cozinhar e não ficar crua, para a gente não ter sabor de farinha de trigo no final aí da nossa preparação. Bem, aqui nossa massa já está quente. Agora eu vou colocar aqui farinha de trigo e a gente vai mexer bem e vai incorporar essa farinha de trigo até a gente dar o ponto na massa para poder modelar ela com a mão. Então aqui, ó, a gente já conseguiu dar o ponto que a gente precisa. Ela começa a soltar um pouco do fundo. E daí você tem duas maneiras. Você pode resfriar isso colocando numa bandeja e levando para a geladeira, ou então colocando aqui numa superfície de granito ou de mármore, bem higienizada, bem limpa. Então eu vou espalhar aqui essa massa dos nossos bolinhos. Ele, quanto mais quente, mais difícil fica de moldar. Quando ele fica frio, ele solta da sua mão com muito mais facilidade e daí é bem mais fácil de trabalhar com essa massa. Então, para colocar a carne de sol no nosso bolinho, a gente tem duas opções. Ou você faz a massa, abre a massa na mão, coloca a carne de sol e fecha, ou então a gente mistura ele aqui na nossa massa já da abóbora. Então eu vou colocar aqui, ó, misturar bem. Então essa carne de sol vai se envolver aqui nessa nossa massa de abóbora. Depois a gente só precisa moldar. Você pode fazer isso tanto quando ela está mais fria, ou pode fazer na panela também. Então agora que já está bem envolvido aqui o bolinho com a carne de sol desfiada, vamos só moldar aqui, ó. Pegar a quantidade mais ou menos de quase 30 gramas. Soltar ele bem aqui da mão. Quanto mais frio, mais fácil ele fica de moldar. Então a gente faz aqui a bolinha, ela já fica envolvida com a carne de sol. Você coloca ela na farinha de trigo. Depois da farinha de trigo, a gente passa ela aqui no ovo. E só depois é que a gente envolve aqui na farinha panko. Então coloca aqui na farinha panko e ela
fica bem crocante. Na verdade, essa farinha panko você encontra em alguns supermercados. Se não tiver, você pode utilizar a farinha de rosca. E a minha sugestão é colocar essas bolinhas para congelar antes de fritar. Na verdade, você pode até fritar direto, mas se você quiser preparar antes para só consumir depois, você pode deixar elas congeladas. Já tem algumas congeladas aqui comigo. Vocês podem ver, a gente fez um pouquinho antes, então vamos fritar para ver como é que elas ficam. Depois eu faço aqui, porque esse aqui vai render muito bolinho de abóbora com carne de sol. Então vamos fritar aqui esses nossos. Então, aqui nossos bolinhos já estão bem fritos. Veja como ele fica bem douradinho. E isso aqui que fica saindo em alguns deles e que fica mais escuro, são alguns pedacinhos da carne de sol que fica saltando aqui da cobertura do nosso bolinho. E com essa farinha panko eles ficam bem sequinhos, mas bem sequinhos mesmo. Vamos colocar aqui para ficar bonitinho, uma maneira de servir. Eu vou partir um deles aqui e mostrar para vocês como eles ficam dentro. Então tá aqui, ó. A gente parte o bolinho, vocês podem ver que a casquinha é bem durinha. E daí quando você abre, a gente tem aqui a carne de sol, que já foi misturada com a abóbora. Então essa foi a nossa receitinha de hoje. Até o próximo programa com mais delícias aqui da nossa cozinha e feitas para você que nos assiste. Tchau, tchau. Gente, uma delícia, né? Eu substituiria também, tem uma opção a mais, você colocar frango no lugar da carne de sol também fica muito bom.